Bom, pessoal, nosso grupo aqui vai apresentar sobre a atividade 1 da disciplina D04. Essa atividade busca refletir sobre a pesquisa sociocrítica, formação de professores, o currículo e a didática na educação. Foram 3 textos, né, que serviram de base para esse nosso bate-papo. E a gente começa com o primeiro texto, o texto em língua inglesa, que apresenta para a gente um estado da arte, né, um levantamento sobre a pesquisa sociocrítica na educação física escolar. O texto ele apresenta para a gente, né, esse levantamento, características desses estudos, e apresenta 2 pontos mais importantes. O primeiro ponto é que esse perfil de pesquisa tem avançado bastante, e o segundo ponto é que esse tipo de pesquisa está tendo pouca efetividade no chão da escola. E os autores argumentam alguns pontos importantes quanto a isso, que são 2 principais também, que é a falta de diálogo, ou a ausência de professores no exercício da docência pesquisando sobre essas práticas, que os estudos eles são de cunho quase que exclusivos do campo de professores universitários, e ao mesmo tempo também eles não apontam, esses estudos, um fazer pedagógico claro, eles não dão ênfase ao aspecto metodológico, eles trabalham aspectos acessórios, que também são importantes, mas como nos textos da D01 que nós lemos, né, apontam muito mais aquilo que não fazer, ou do que, de fato, soluções propostas para desempenhar essas atividades. Os outros 2 textos do professor Libânio, eles dialogam entre si, trazendo a ideia da didática, do currículo, voltados para uma concepção de desenvolvimento humano, né, aliado na pedagogia histórico-crítica, né, numa linha de pensamento dialético materialista, para apresentar para a gente essa ideia de uma escola socialmente justa. Ele vai discorrer sobre as finalidades da educação, apresentar diferentes aspectos, diferentes concepções, e apresentar três ideias de escola, ou melhor dizendo, de educação, né, para a justiça social. Então, ele apresenta esses argumentos e também trata sobre, né, essa questão da importância do professor ter 2 níveis de conhecimento importantes: o saber específico da sua área e o saber didático. Então, saber sobre aquilo que eu vou ensinar e saber como ensinar isso. E que nós, né, devemos caminhar, e ele apontando isso enquanto literatura, enquanto produção científica específica, caminhar no sentido de dar subsídios, né, de buscar esses subsídios, desenvolver nos professores essas 2 capacidades. Eu percebo que a gente tem avanços, e a ideia do mestrado profissional é uma ideia muito legal, nesse sentido de atrelar esse conhecimento científico com o chão da escola, do professor em sala de aula, ser um professor pesquisador, buscando ter uma produção científica que de fato converse com a escola, que seja prático, que seja aplicável, replicável, né, nos diferentes contextos. Você falando e a gente retomando aqui o próprio texto do Libânio, na leitura eu acabei lembrando da formação, da nossa formação. A minha foi lá no inicinho lá dos anos 2000, e eu tentei pensar nessa forma de como que eu fui formada dentro da universidade, né? E eu comecei a perceber que talvez esse distanciamento ele não aconteceu tanto assim, não, tá? Eu tentei. Existiam, sim, os professores específicos da educação física e professores específicos da pedagogia, que tratavam a didática. Mas eu consigo perceber que os professores dentro da educação física, eles tinham, não sei se um entendimento teórico daquilo que eles estavam fazendo, mas eles tinham um entendimento prático para ensinar. Não sei se é uma escola um pouco mais antiga, a tecnicista, que eles tinham uma preocupação em fazer, tá? Mas eu consigo perceber que não teve isso. Tanto é que eu tenho muito, assim, eu tenho claro essa necessidade. É claro que a gente vai aperfeiçoando, né? Uma coisa não separa a outra, mas essa visualização dentro da educação física, porque aqui a gente está falando do contexto geral, né? Eu não percebi. Não sei se agora isso acontece, vocês se formaram mais recentemente, tá? Camila, eu discordo um pouquinho, né? Porque, assim, dentro da educação física, eu acho que sim, inúmeros professores ainda precisa,
melhorar o conhecimento científico. Eles são muito voltados para aquela questão antiga, né, da prática em si, né, a questão esportivista, né, e os outros conhecimentos relacionados a outras áreas dentro da educação física, eles ficam a desejar. Né? Então, é isso que ele coloca nesses dois textos, né? Esses últimos dois textos, é que falar que os professores têm que estar preparados para analisar a disciplina de uma forma científica mesmo, né? De trazer os conteúdos base, né, que tem que ser ensinado para o aluno, né? Não somente trazer a questão prática, mas sim também o conteúdo científico, né? Aquelas questões relacionadas à questão específica da educação física, né? Não somente aquela questão esportiva, tá ali na quadra, tá ali participando, fazendo, né? Não é só isso. Eu já sinto essa também dificuldade que os professores tiveram, né? Não só, até dentro da minha formação mesmo, na nossa formação mesmo, na nossa formação e também na prática, depois quando eu fui para a escola também, né? Nos dois âmbitos, tanto na minha formação dentro da universidade, também quanto dentro da minha prática na escola também. Matheus, levantou a mão. Opa, isso. Hoje, né, eu sou o mais... se formou recentemente, aí, tem pouco tempo, né, em comparação com vocês, né? E assim, já tem meio que dividido, né? Alguns professores, pelo menos na minha faculdade, na minha formação que eu tive, né? Alguns professores ainda seguiam uma linha de apresentar a prática, né? Tudo, mas não tinha essa contextualização de levar para o ambiente escolar, né? São pessoas que vinham do meio esportivo, tinham uma experiência com o meio esportivo, né? E não se comunicavam com a escola, né? Eram professores bem específicos ali, atletismo, handebol, futsal, né? E eles passavam, né, toda a prática, né, essa experiência prática, mas acabavam que essa formação que eles nos deram não se comunicava com a escola. Ficava meio que, né, mais uma questão voltada para a área do bacharel, né, que você levava esses conhecimentos, mas dentro do ambiente escolar, muitas vezes eu não via, né, isso aí sendo aplicado dentro da escola, né. E já outros professores, né, já conseguiam trazer a contextualização. Olha, você nos anos iniciais do fundamental, né, a molecadinha de 6, 7 anos, você vai trabalhar dessa forma, né, vai contextualizar o conteúdo, as questões culturais, né, diversidade, né. Então, assim, eu posso falar que na minha formação existiam os dois professores, tanto o professor que contextualizava, trazia, né, dentro da faculdade, né, as questões do ambiente escolar, mas tinham professores também que eram muito voltados para a prática esportiva, né, eles não acabavam comunicando com a escola, né? Então, na minha formação, foi dessa forma que ocorreu, não sei se... Né? O que pode acontecer, a princípio, até agora, pensando pela fala tanto do Fernando quanto do Matheus, o que aconteceu foi um processo mesmo de construção do componente curricular. Eu falando aqui nos anos 2000, pouco se falava sobre a investigação sociocrítica. Tá? Pouco se falava, eu acho que era início dessa discussão, pelo menos dentro da educação física, tá? Acredito eu que ela já existia, mas dentro da educação física era um começo, era uma ideia que começou a surgir, né? Ali eu lembro de ter lido alguns textos do Bracht, né? E aí a gente começou a tentar dar um significado àquilo que a gente fazia na prática. E com até esses professores mais antigos, se a gente fosse pensar nessa contextualização, a própria disciplina não pedia. Né? A disciplina, o componente curricular não pedia, ele era meio solto, né? Igual a gente já discutiu em outros casos. E ele foi sendo construído, né? Então a gente vai ver aí que é recente essa construção e essa necessidade dessa formação continuada daquele professor que se formou junto com a gente lá atrás, né? Dele estar se atualizando e tentando fazer com que isso seja conversado. Né? Tanto a parte do como fazer e do porquê fazer. Eu acho legal assim, essas reflexões. Eu vejo que eu peguei uma transição, né, eu vi uma transição de professores bem tradicionais e professores com essa pegada mais histórico-crítica, mais voltadas, né, para essa área das sociologias. E então tive esses ambos perfis de formação. E o que a gente percebe é uma demonização, né, da vivência, da prática, dentro da educação física, e de certa forma. E com isso, ela falta a identidade do que é essa educação física. Quando você faz uma atividade de aprender uma habilidade específica da modalidade, o recorte de quem olha de fora talvez seja aula tradicional. Mas aí
aí há de se refletir sobre o que vem ser essa aula tradicional, né? O que está sendo, de que forma está sendo desenvolvida esse desenvolvimento de habilidade. É muito legal o texto do professor, um outro texto, né? Não desses três, professor Gonzalez e Fentenseifer, que fala sobre a escola republicana e democrática, que a gente precisa tematizar e vivenciar. A gente vivencia e tematiza. Então, para tematizar as representações sociais do conteúdo, o aluno precisa ter uma bagagem, né, de experiência, de vivência sobre aquela prática corporal. Para então a gente conseguir trabalhar essas representações sociais do conteúdo. Muitas vezes a gente percebe, dentro das perspectivas de pesquisa sociocríticas, esse enfoque nessas tematizações sem uma clara metodologia, sem um claro procedimento, né, metodológico de como desenvolver. E a gente fica à margem dessa construção do saber e acaba fazendo da forma como se entende, né? Da forma como se vê mais adequada ali, que talvez não dialogue com aquilo que de fato preza a metodologia. Eu sempre penso assim que esse fato do professor na quadra, o que esse professor está fazendo na quadra, a gente tem um pouco de medo, né? Um medo de. Confesso para vocês que, por exemplo, quando aparece, eu tenho uma identificação com conteúdo com o tema esporte e é mais fácil para mim. Então, quando eu vou para a quadra, eu falo, cara, será que eu estou fazendo igual todo mundo faz? Eu tenho uma preocupação. Mas, ao mesmo tempo, a gente está contextualizado, mas a gente tem medo, né? Passa alguém do lado da quadra e fala assim, ah lá, estão achando que eu estou dando a bola, né? Estão achando que... E chega... E a gente trabalha de uma forma... Então, assim, eu percebo que os meus alunos hoje, eles são muito mais abertos a outros temas, porque teve esse início há um tempo atrás, recente, mas teve, mas ainda tem traços. E esses traços eu não vejo como negativos também. Eu não vejo dentro da escola como traços negativos. O meu aluno pedir para mim para jogar um futsal, pedir para jogar uma queimada, um vôlei, porque isso é a nossa história. Entendeu? A gente também... Eu tento lidar com isso, a gente vai conversando, vai aquele diálogo e fala, olha, agora não é hora. Nós temos que ter essa abertura, né, Camila? Nós temos que ter essa abertura, né? Por exemplo, meus alunos me questionam, por exemplo, esportes de invasão. Professora, o futsal é esporte de invasão, você vai ter que dar. Então, assim, ele está errado? Ele não está errado. Entendeu? Sistema tático, eles falam assim, professora, pode deixar que eu vou montar um sistema tático de futsal, você vai passar futsal pra gente? Então, é isso que o Léo falou. Nossa, tá dando futsal. Ah, que horror. Cara, ele entende que é um esporte de invasão. E ele já adquiriu o conceito que é um esporte de invasão, né? Ele já sabe, ele já tem esse conceito, né? Entendeu? E ele então, cobra isso do professor. Isso é bem legal, né? Isso acabou desenvolvendo nele. E ele consegue entender que aquilo é jogado de forma organizada, que é um sistema tático. Entendeu? Pensando em ataque, em defesa, em adversário. Então, assim, eu brinco com eles, porque às vezes eles deixam a gente em maus lençóis, e isso é ótimo. Entendeu? Isso para mim, eu acho válido dentro da... Mas eu acredito que a gente está buscando, e é um caminho de crescimento para todo mundo. Pessoal, opa, pode falar. Pode falar, Matheus. Falou dessa questão da contextualização, né? Aí eu lembrei aqui daquela aprendizagem significativa, né? Às vezes a gente pensa que é legal, né, trabalhar tal situação, vou contextualizar, trazer todo o processo histórico, né? Mas às vezes não se comunica com a realidade do estudante, né? Então, até apareceu um trecho aqui no artigo que foi proposto para nós lermos, né? Que fala de dar sentido, né? Aonde o aluno vive, né? Trazer o conteúdo, né, para a realidade do aluno, né? Trazer essa aprendizagem significativa, né? Uma coisa que o aluno consiga entender, né? E colocar dentro do cotidiano dele, né? Porque muitas vezes a gente traz alguma coisa que acha que é interessante, né? Mas para o aluno é desestimulante, né? Por mais que para nós foi bem montado, a realidade dele. Mas não comunica com a realidade dele, né? Eu acredito que essa seja uma das principais contribuições da pesquisa sociocrítica, né? Trazer para a realidade do estudante, tornar mais significativo, né, o conteúdo aqui está sendo trabalhado. E, gente, acho que nosso tempo... Eu acho que é isso, né?